Boa noite, Porto Alegre, boa noite, Rio Grande do Sul. Está no ar a partir de agora o RS em movimento aqui, ó, pela Rede RS, atualizando os principais fatos desta sexta-feira e antecipando as manchetes que você vai ler nos jornais de amanhã. Por aqui, ó, sextou sem gravata, né? Como sempre, toda sexta-feira, para deixar um pouquinho mais light o nosso programa e a sua sexta-feira aí em casa. Nós vamos juntos até às 8 da noite, levando muito conteúdo até você no canal 55, o HF 511 da Claro TV em HD e também no YouTube. Você vai lá no YouTube e você procura o canal Rede RS. Esse é o nome do nosso canal no YouTube, canal Rede RS. Você vai lá, se inscreve, ativa as notificações e acompanha as transmissões dos nossos programas, de todos os programas aqui da Rede RS, o RS em Movimento também. Você acompanha lá no canal Rede RS do YouTube. Vamos ver como é que está o tempo lá fora nesse sextou. Olha, noite fechada já praticamente, frio tá chegando, vai aumentar, frio toda essa semana, na verdade, né? 16 graus nesse momento em Porto Alegre, câmera ao vivo mostrando aí um pouco da cidade para você nesse final de tarde, início de noite. Lá em Gramado, temperatura já cai abruptamente para 11 graus, vejam só. E essa rótula aí principal da Borges de Medeiros, muito conhecida lá em Gramado, ali próximo à igreja, próximo ao Palácio dos Festivais, próximo à Rua Coberta. Caxias do Sul também aí no seu final de dia, né? Da segunda da sexta-feira, olha, ainda tem um pouquinho de luz lá no céu, lá no fundo, na frente da Catedral Principal, na Avenida Sinimbu, Caxias do Sul com 12 graus nesse momento. A gente vai falar muito de Serra Gaúcha, a gente vai falar muito de inverno. Hoje é um dos nossos assuntos, o turismo no inverno aqui no Rio Grande do Sul, que tem uma perspectiva de crescimento sensacional. Então, é isso. Podemos ir para os destaques do programa de hoje? Ok, hoje, sexta-feira, você acompanha os destaques principais do programa. 2 anos depois da maior enchente do estado, o resgate de animais no Rio Grande do Sul se torna referência internacional. A experiência heróica dos veterinários gaúchos será apresentada no 11º encontro da categoria em Portugal. Em instantes, vamos receber o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul para falar desse legado e como é possível preparar o estado para salvar vidas em futuros desastres climáticos. O Rio Grande do Sul se prepara para uma temporada de inverno histórica no turismo. A expectativa é receber mais de 5 milhões de visitantes de todo o país neste ano, um crescimento de quase 20% em comparação com o ano passado. Vamos mostrar como as agências de viagem estão se preparando para esta alta demanda e como o estado quer atrair mais turistas com a campanha Viva o Inverno Gaúcho. No esporte, Grêmio avança com tranquilidade na Copa do Brasil e pela 5ª vez, as oitavas de final da competição têm times gaúchos. E mais, a projeção dos jogos do Brasileiro no final de semana. E do Estúdio do Tempo, a previsão completa para o fim de semana dos gaúchos, que vai ser de chuva e de frio. Veja agora no RS em Movimento. Conforme nós mostramos ontem à noite, ao vivo, aqui no RS em Movimento, na hora do programa, a igreja mais antiga da capital gaúcha, a Basílica Nossa Senhora das Dores, está iniciando um grande processo de restauração. O lançamento das obras ocorreu nesta quinta-feira à noite, no Centro Histórico de Porto Alegre, e a nossa reportagem estava lá para registrar tudo e agora a gente acompanha os detalhes na tela. Cada um dos 219 dias de existência da Basílica Nossa Senhora das Dores guarda uma história. Fiéis, visitantes e personagens anônimos atravessam estas escadarias no coração de Porto Alegre. E entre o silêncio, as celebrações e despedidas, a igreja mais antiga da capital se tornou testemunha viva do tempo. Depois de 2 séculos, um novo capítulo da própria história começa. Um amplo processo de restauração. Um trabalho pensado para preservar não apenas pedras e paredes, mas memórias e identidade. A restauração da Basílica das Dores começa pelas fachadas laterais, mas o projeto vai muito além da recuperação estrutural. A ideia é manter viva a relação entre o patrimônio, a cultura e as pessoas.
A primeira etapa da obra prevê a recuperação do reboco, pintura, restauração das esquadrias de madeira e melhorias no sistema de drenagem para proteger a estrutura contra infiltrações. O investimento é de cerca de R$3 milhões, com previsão de 11 meses de trabalho. A gente tem aí um cuidado muito grande com as materialidades que vão ser inseridas, a forma como vai ser executado tudo. E é sempre importante a gente lembrar de que uma obra de restauro, ela tem um tempo diferente de uma obra convencional e ela tem técnicas diferenciadas. Então, por isso que, mas demora muito tempo, né? Sim, demora um pouco mais porque é um tempo diferenciado, é um tempo mais, um trabalho mais artesanal e que a gente precisa realmente ter esse cuidado, uma mão de obra qualificada, né? Um olhar sensível para que a gente realmente consiga manter essa edificação na sua originalidade. No ato simbólico que marca o início das obras, a cal ganha protagonismo. Elemento tradicional da construção original da Basílica, ela representa a ligação entre passado e futuro, entre aquilo que resiste e aquilo que precisa ser reconstruído. Diferente de muitos prédios históricos que se tornaram apenas lembranças, a Basílica das Dores continua pulsando diariamente. Entre orações e encontros culturais, o espaço permanece ocupado pela cidade e pelas histórias que ainda estão sendo escritas. Bem, eu penso que nesse momento cabe a nós mantermos esse patrimônio que nos foi legado por gerações passadas, preservar e entregar às gerações futuras esse patrimônio preservado. Então o sentimento é de responsabilidade e ao mesmo tempo de uma alegria imensa, de poder colaborar e fazer com que esse patrimônio possa chegar às gerações futuras na sua beleza, no seu esplendor e mantendo essa característica de acolher as famílias, as pessoas para que possam continuar construindo as suas histórias nesta igreja. O projeto também prevê ações de inclusão, oficinas de capacitação em restauro e a produção de um documentário sobre a história da igreja. As próximas etapas incluem a recuperação da casa paroquial, das torres e da fachada principal da Basílica. Que igreja maravilhosa essa. Inovação, tecnologia e os reflexos no cenário econômico foram os temas discutidos na manhã desta sexta-feira na sede da FEComércio, em Porto Alegre. O encontro faz parte da Semana S e recebeu um dos principais nomes da economia brasileira, Ricardo Amorim. Os detalhes você confere agora na tela. A programação do ciclo de palestras dentro da Semana S teve como foco o desenvolvimento de negócios e a troca de experiências entre empresários. A primeira palestra do dia foi sobre como a inteligência artificial pode ajudar os empresários a impulsionarem os negócios. A primeira dica que eu dou é analisar o seu negócio, que tipo de tarefas podem ser automatizadas, como você entende melhor os fluxos que você pode utilizar algum tipo de tecnologia para isso. Segunda dica, que é muito importante, a gente tende a acreditar que grandes tecnologias estão disponíveis somente para grandes empresas. Hoje, com a popularização desse tipo de tecnologia da inteligência artificial, a grande vantagem de você ser um pequeno, um médio comerciante ou uma média empresa é você ter agilidade e flexibilidade para testar e aplicar dentro do seu negócio. Então, existe uma vantagem a ser considerada. E, por último, cliente no centro. Então, a gente sempre tem que pensar como melhorar a experiência do cliente, como conseguir criar mais serviços e mais possibilidades para esse cliente e aí sim impactar o negócio. Uma das palestras mais aguardadas foi a do economista Ricardo Amorim, que trouxe uma análise sobre o cenário econômico e as oportunidades para as empresas em um mercado cada vez mais competitivo. O meu objetivo principal é tentar mostrar que o Brasil, mesmo com todos os muitos problemas que efetivamente ele tem, vem há 6 anos crescendo mais do que as pessoas acham que vai crescer, em função de uma série de condições externas que nos são favoráveis e vão continuar, na verdade, provavelmente vão se tornar ainda mais favoráveis,
e que, portanto, a gente tem uma tremenda oportunidade na mão. O economista também comentou sobre os impactos no setor econômico com a possível alteração na escala 6x1 e a mudança na taxa das blusinhas, que é a extinção do imposto de importação de 20% sobre encomendas de até $50. O que está acontecendo na prática é que várias das medidas que estão sendo tomadas aqui no Brasil atualmente são eleitoreiras. É gente tentando fazer média com a população, em geral uma média que a população não entende muito bem. As blusinhas são um exemplo, mas não é o único, a jornada 6x1 é outro. O que acontece na prática são medidas que, do ponto de vista do governo, podem ajudá-lo no processo eleitoral e estão sendo tomadas. Começando pelas blusinhas. O efeito prático das blusinhas a gente vai importar muito mais coisa de fora, mas vai produzir menos no Brasil. Especificamente para o setor de comércio, entre outras coisas, o que você faz é que venda que aconteceu aqui dentro passa a acontecer por sites externos, enfim. O caso da jornada 6x1 é parecido. A primeira impressão, quem não quer ganhar a mesma coisa e trabalhar menos? O problema é que as pessoas não vão ganhar a mesma coisa e trabalhar menos. O que vai acontecer, por experiência de Portugal. Portugal fez a mesma coisa. O que aconteceu em Portugal? Por conta da redução de jornada, a primeira coisa que aconteceu foi as empresas, para conseguirem oferecer os mesmos serviços, tiveram que contratar mais gente. Os custos subiram. E eles repassaram isso para os preços dos serviços vendidos. Moral da história, tivemos mais inflação. Para o presidente da FEComércio RS, a Semana S é a oportunidade de apresentar à comunidade parte das ações desenvolvidas pelo Sistema Comércio. Semana S de valorização do SESC e do SENAC é um movimento anual, agora já no segundo ano de acontecimento, no Brasil todo, nas capitais, aqui no Rio Grande do Sul, em mais 36 cidades, em que a gente procura mostrar à população e valorizar esse sistema, o SESC e do SENAC, e reconhecer as contribuições que fazem os empresários para que esse sistema se sustente. As rodovias do Rio Grande do Sul terão um novo tipo de monitoramento controlado pela Polícia Rodoviária Federal, que vai utilizar inteligência artificial para justamente descobrir o que está acontecendo, até mesmo dentro do carro. Então, se a pessoa estiver tomando chimarrão, usando o celular, isso vai ser pego pelo monitoramento dessas câmeras de altíssima tecnologia que a Polícia Rodoviária Federal vai começar a trabalhar. Além de outras infrações, obviamente, os motoristas serão devidamente multados. Acompanhe os detalhes na reportagem na tela. Diferente dos radares, a nova tecnologia deve utilizar câmeras de monitoramento para flagrar até 82 tipos diferentes de infrações cometidas pelos motoristas. Após a definição dos locais pela Polícia Rodoviária Federal, as empresas selecionadas terão prazo de até 90 dias para a instalação dos equipamentos. O período de testes terá duração de 180 dias contínuos a partir do início efetivo da operação da solução completa. São câmeras de vídeo monitoramento, são câmeras muito similares a que nós temos em nossas casas, nos condomínios e em algumas prefeituras. A diferença é que essa tecnologia, embutido junto da câmera, tem uma inteligência artificial, que ela é treinada para captar comportamentos inadequados, comportamentos de risco dos motoristas. Então, essa tecnologia vai permitir ao policial, de forma remota, ter uma noção ali, por exemplo, assim, o motorista está fazendo uma ultrapassagem em local proibido, o motorista está forçando uma ultrapassagem, o motorista está sem cinto, o motorista está com telefone celular. É esse tipo de comportamento que essa tecnologia permite ao policial fiscalizar à distância. A tecnologia já é utilizada em Minas Gerais e no Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, mais de 90% das infrações detectadas pelo equipamento estão relacionadas ao uso do celular e à falta do uso do cinto de segurança. Então são duas infrações de trânsito que estão relacionadas diretamente à segurança viária, à vida, que é o objetivo principal da Polícia Rodoviária Federal, é salvar vidas. O nosso objetivo não é fazer multas, a gente não quer que tenha multa, a gente quer que tenha um comportamento adequado do nosso motorista,
A gente sabe que a maioria dos motoristas dirige de uma forma correta, respeitando as leis, tem empatia no trânsito, mas infelizmente para aqueles que a legislação e as campanhas educativas não alcançam, não sensibilizam, tem que ter uma fiscalização, porque a pessoa aí acaba aprendendo e dirigindo de uma forma correta pela dor. Vai tomar uma multa, vai tomar 2, na terceira vai pensar 2, 3 vezes e vai botar o cinto de segurança, não vai utilizar o celular enquanto estiver dirigindo. Apesar da inteligência artificial realizar os flagrantes, a decisão de autuar o motorista continua sendo de um policial. Esse monitoramento, ele fica na sede da delegacia, né, da delegacia da PRF, no caso, e aí o colega que está trabalhando lá, ele fica acompanhando, é um telão, como se fosse um telão com várias câmeras ali, e na medida que o sistema ele capta, né, e ele identifica ali uma infração de trânsito, ele emite um alerta, como se fosse um pop-up na tela do computador. O policial, né, e isso é muito importante ficar bem claro para a população, quem faz o auto de infração não é a inteligência artificial, é o policial. O policial vai clicar ali e ele vai ter tanto uma imagem, uma foto, né, estática daquela situação, como também um vídeo, um pequeno vídeo de 6, 7, 8 segundos, em que ele vai conseguir contextualizar aquela conduta. E é algo que é extremamente importante para a população, até para trazer uma segurança. Um exemplo, tá? O pavê que está dirigindo, está na estrada, e daqui a um pouco uma ambulância atrás dele está com sinal luminoso, sirene, pedindo para passar, uma situação de emergência. O que eu faço? Eu vou para o acostamento e dou passagem para aquele veículo na via. Como a gente vai ter esse vídeo, né, através dessa contextualização, o agente que estiver assistindo ali, que for ver aquela situação, porque a inteligência ela vai flagrar. Ele vai conseguir ver, olha, ele foi para o acostamento porque tinha uma ambulância atrás dele. Então, assim, é uma maior segurança para a população. Ano passado, nós tivemos 327 pessoas que morreram aqui nas estradas, nas rodovias federais aqui no Rio Grande do Sul. O grande objetivo da Polícia Rodoviária Federal é salvar vidas, é que essas pessoas não morram. Então, dentro desse contexto, e para vocês terem uma ideia, os nossos telespectadores, ao todo, desses 327 pessoas que morreram, 1/4, 25% não estavam utilizando o cinto de segurança, que é uma coisa extremamente básica, e o trabalho de fiscalização da polícia, principalmente com esse tipo de tecnologia, vai nos permitir reforçar a fiscalização e, muito provavelmente, reduzir os nossos acidentes aqui no estado. 2 anos depois da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, a atuação dos veterinários gaúchos no resgate e atendimento de animais durante as enchentes será tema do 11º Encontro de Formação de Médicos Veterinários, que acontece na próxima semana em Portugal. O Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do estado foi convidado para apresentar as ações de resgate e o atendimento e acolhimento de animais realizados durante a catástrofe. A experiência gaúcha se tornou referência internacional no planejamento de socorro durante desastres climáticos. E é para falar desse legado, os aprendizados e a preparação para futuras emergências que a gente está recebendo aqui no programa Mauro Moreira, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Rio Grande do Sul. Presidente, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, eu acho que é um momento importante aqui para nós estarmos falando, né, de um acontecimento que aconteceu no nosso estado há mais de 2 anos, né, nós estamos falando, e que veio agora o reconhecimento internacional da ação do Conselho, principalmente no resgate e acolhimento desses animais. Por que o senhor acha que virou case internacional e o que vocês estão levando para Portugal? Primeiro, pelo tamanho e a proporção que foi a tragédia climática que aconteceu aqui no nosso estado. E pela primeira vez, teve uma ação inédita de médicos veterinários ou tecnistas de todo o Brasil e até mesmo do estrangeiro que estiveram aqui, onde nós não tínhamos nem vamos dizer assim, a inicial para começarmos a resgatar esses animais. Nós construímos um plano desde o zero. Então, é esse reconhecimento de construirmos um planejamento, uma estrutura que acolheu mais de 15 mil animais aqui na região metropolitana, que trouxe esse olhar internacional. Nós conseguimos transformar locais onde não existiam
abrigo para animais em lugares que se tornou um grande centro de triagem. E cito aqui a cidade de Canoas, onde o Conselho esteve à frente de abrigos com mais de 3 mil animais e que, graças a essa ação, nós conseguimos salvar muitas vidas, principalmente dos animais. O senhor tem ideia de quantos profissionais, o senhor citou aí que veio gente de outros estados, né? O país todo socorreu o Rio Grande do Sul e vieram para cá, né? As pessoas vieram para cá. Quantas pessoas se somaram aqui? Mais ou menos qual foi o contingente de profissionais veterinários ou ligados à área da medicina veterinária envolvidos? Bom, primeiramente nós fizemos um grande chamado nacional com o auxílio do Conselho Federal de Medicina Veterinária, ao qual enviaram 1.000 médicos veterinários de todos os estados da federação. Mais os colegas médicos veterinários aqui no nosso estado, que também se somaram à frente. Então, eu acredito que nós tínhamos um efetivo de 4 a 5 mil médicos veterinários trabalhando nesse momento na crise climática aqui do Rio Grande do Sul. E vale ressaltar, né, que eram voluntários. Né? Toda a assistência dada a esses animais, os abrigos ao qual estavam acolhidos os animais, foi tudo construído com a mão de obra e com os recursos arrecadados por esses profissionais. Né? Pouco teve a questão da ação pública, porque nós sempre ressaltamos que para as pessoas existia já mecanismos para que essas pessoas fossem acolhidas, mas para os animais não existia. Então esse foi o grande desafio nessa tragédia climática, acolher mais de 15 mil animais sem ter uma estrutura necessária. O diferencial foi esse, né? Porque além das pessoas se prestou atenção muito nos animais, né? E a resiliência das pessoas trabalhando mais de 24 horas nos abrigos. O abrigo é um local que é pesado, um local que abriga animais raivosos ou não raivosos. Depois nós tivemos que ter todo o planejamento também de identificar esses animais, porque esses animais pertenciam a alguém. Claro. E eles teriam que voltar para casa. Então também teve um grande trabalho na questão da identificação desses animais para que depois voltassem para suas casas. O senhor vai representar, então, esse estudo, né? Socorro Animal na maior tragédia climática do Brasil, inundações do Rio Grande do Sul, estudo de caso. 24 de maio, em Portugal, no encontro de formação de médicos veterinários. Então, o senhor vai estar levando um case para quem está sendo formado médico veterinário, é isso? Exatamente. Ainda na educação, vamos dizer assim, na Exatamente. formação. Vai ser uma troca, né, entre o Brasil e Portugal. Portugal também está enfrentando sérios problemas com crises climáticas lá, principalmente queimadas, né? E eles querem também levar esse alerta, né, do que nós realizamos, quais foram as grandes dificuldades para que nós pudéssemos realizar, né, todo esse trabalho. Então vai ser uma experiência única entre o Brasil e Portugal de trazermos realmente, né, o que a gente pensa sobre a medicina veterinária de desastres e também possamos criar um planejamento para que o mundo, né, entenda a necessidade de falarmos sobre essa área tão importante. Essa troca de experiências é muito interessante. O senhor cita, né, que Portugal está vivendo, a Europa está vivendo, o mundo inteiro está vivendo crises climáticas, né, tragédias climáticas, seja por queimados, como o senhor citou em Portugal, seja como tempestades muito intensas, temperaturas baixíssimas, que é o nosso caso aqui, mais do hemisfério sul, né? E temperaturas altíssimas, como recentemente nos Estados Unidos, né? Califórnia, principalmente, sempre sofre muito com incêndios também provocados pelo calor. Então, os animaizinhos ficam, né, no meio disso tudo, extremamente vulneráveis, né? Porque, claro, é óbvio que há uma importância de resgatar pessoas, mas acho que essa consciência está acontecendo mais fortemente agora de lembrar desse universo animal, né? E o que nós estamos cobrando a partir de então é que se crie realmente uma política pública, né? Se acontecer, caso aconteça, tomara Deus que não aconteça, novamente uma grande tragédia. Tomara que não. Mas que nós estejamos mais preparados. É preciso a sociedade entender, se acontecer algo parecido, aonde irá levar o seu animal? Quem irá cuidar desses animais? É isso que nós estamos provocando agora, os governos estaduais, municipais e federal, para que nós possamos construir realmente uma política pública voltada aos desastres, né? Não podemos mais contar só com a
a ação, né, de pessoas voluntariamente. Nós temos que ter planejamento. Nós mandamos equipes nossas do Conselho fazer treinamento com os profissionais de Minas Gerais, que são equipes que trabalham com resgate de animais. E veja, é importante a questão do cavalo caramelo, né? Houve virou um símbolo, né? Houve toda uma logística para a questão do resgate entre os bombeiros, mas faltava um profissional da área da medicina veterinária de desastre. E foi só quando esse profissional chegou aqui no Rio Grande do Sul que eles conseguiram realmente transportar o animal em segurança e hoje se tornou o grande símbolo da resiliência do nosso povo. Verdade. E como foi ágil aquele resgate do caramelo, apesar de demorar, né? Nós estamos mostrando imagens aí, o caramelo no teto da casa e o resgate dele, resgate de outros animais também, enfim. Aí, ó. E virou um símbolo mesmo, como o senhor disse. Mas como tudo foi ágil, né? Graças à boa vontade, à força de vontade dos profissionais e desse voluntariado todo que veio do resto do país, né? Exato. Realmente foi um momento de cooperação, quase que uma irmandade, né? Em torno do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Exato, e provocando, né, essa questão que aconteceu no Rio Grande do Sul, o governo federal lançou um projeto, que é o Simpatinhas. É um projeto de acolhimento aos animais que as prefeituras podem se cadastrar. E todo esse projeto se desenvolveu com a tragédia do Rio Grande do Sul. Porque nós também tínhamos um grande problema que era fonte de recursos. Né? Nós tínhamos fonte de recursos para salvar pessoas, mas para os animais nós não tínhamos. Então dependia muito das doações, né? Então eu acredito que dessa grande tragédia climática que nos afetou, nós tiramos bons ensinamentos, né? E que possamos sim falarmos num planejamento, um planejamento futuro, para que nós possamos ter condições realmente de acolher os animais se caso aconteça novamente. Pois é, eu quero lhe perguntar um pouco dessas lições, mas deixa eu dizer também, registrar que o senhor vai participar de uma mesa redonda, né? Achei bem interessante aqui, eu vou citar, é lá em Portugal, né? No dia 24, como preparar um plano de socorro animal em Portugal. O senhor vai estar nessa mesa redonda que vai ter o Marco Martins, meu parente português, né? Liga Portuguesa dos Bombeiros, Pedro Paiva, provedor de animal de Lisboa, e Ricardo Lobo, que é da ANVETEM, que é a Associação Nacional dos Veterinários dos municípios lá da cidade do país, né, de Portugal. Vai ser interessante isso aqui, né? Porque o senhor vai contribuir justamente para uma elaboração de um plano de resgate deles lá, né? E nós tivemos o privilégio também de conversar com colegas dos Estados Unidos, quando teve o furacão Katrina, que afetou aquele país, o plano que eles construíram lá também para os animais. O que é esse plano, basicamente? Nós temos que saber, se hoje acontecer algo com os animais, quais os locais que serão de acolhimento a esses animais. Quem serão as pessoas responsáveis serem acionadas? Aonde nós teremos recursos de medicamento, rações, para que possamos manter isso. E isso está muito a cargo da Defesa Civil. A Defesa Civil precisa ter esse olhar também com os animais, porque nós tivemos uma grande dificuldade junto à Defesa Civil no momento da tragédia, porque dentro do quadro da Defesa Civil não tinha médicos veterinários. Então eles receberam muitas doações, muitos medicamentos, e não tinham como classificar esses medicamentos para doação, né? Porque mesmo no momento de tragédia, a gente não pode doar qualquer coisa. Não podemos doar medicamentos vencidos, não podemos doar rações vencidas. Então precisa toda de uma triagem e de um grupo de trabalho ser construído para que realmente o plano funcione, né? Mas eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Como você falou, os animais tomaram uma proporção tão grande na mídia, né? E a gente viu isso durante a tragédia climática, né? O caramelo, em rede nacional, né? Para vários países passou o resgate do caramelo. Então a importância que tem hoje os animais para as famílias e principalmente para nós. Bom, em termos de avanços, né? O senhor citou aí esse programa do governo federal, Simpatinhas, que já é, né, realmente um avanço a partir do que aconteceu, das lições tiradas aqui no Rio Grande. O que mais a gente pode dizer se, de novo, né, vamos bater na madeira aqui, né, presidente, não vai acontecer de novo, não deve acontecer de novo, mas se acontecer algo parecido, semelhante, a gente tem que ter uma política estabelecida, a gente tem que ter um programa de emergência estabelecido para socorrer também animais. O senhor acha que as equipes
estão sendo montadas, estão sendo treinadas e o futuro pode ser diferente para os animais? Eu acho que tu bateu num pilar bem importante, que é o treinamento. Nós precisamos capacitar pessoas, porque não é todo médico veterinário que está capacitado a trabalhar em desastre. Ele precisa de treinamento, ele precisa de horas de treinamento, né? E também na questão estrutural, aqui eu quero dar uma ressalva também. O grande hospital veterinário que estava nos auxiliando naquele momento veio da cidade de São Paulo. Nós não tínhamos uma estrutura capaz de acolher os animais, e é um hospital de campanha que foi montado à última hora, mas tu veja, ele veio de São Paulo. Eu acho que nós temos tudo para que nós possamos ter aqui no Rio Grande do Sul também a capacidade de ter um hospital, se assim necessário. Especializado em animais, o caso. Especializado em animais. Porque essa tecnologia veio de São Paulo. E ficou por mais de 30 dias aqui na cidade de Canoas, com toda uma equipe, né, pago pela Prefeitura de São Paulo, né, e que a gente viu realmente que nós precisamos estar melhor preparados, né. Quem sabe nós possamos ter também um hospital veterinário, se assim precisar. Então, naquela época, né, nós estamos completando 2 anos. Hoje nós estamos em 15 de maio, nós estávamos no meio, né? Há 2 anos nós estávamos no meio daquela tragédia toda e resgatando, né? Cerca de 20 mil animais foram resgatados, presidente, é isso? Exato. E você lembra que nós tivemos um grande problema aqui em Porto Alegre, que foi Porto Alegre ficou ilhado. Não tinha como entrar alimento, não tinha como entrar medicamentos, e o prefeito, naquele momento, criou... O aeroporto inundou. Criou o caminho humanitário, que foi a derrubada da passarela lá. E no primeiro momento eles não tinham autorizado os médicos veterinários a transitar. Então foi uma ação do Conselho, né, dizendo que se os médicos veterinários não tivessem acesso às cidades, os animais iriam morrer. Sim, então, naquele momento foi importante também a ação governamental do próprio Conselho, mostrando que nós precisávamos estar atuante, né? E realmente foi toda uma ação coordenada, né, pelo Conselho, mas também grata à sociedade que se mobilizou, que salvou milhares de animais, né? Nós estamos falando que a cidade de Canoas, e eu sempre falo isso, a tragédia climática pegou à meia-noite as pessoas. Então elas acordaram de manhã já com a água no telhado. É verdade. E um bairro de Canoas tem 70 mil pessoas. E quantos animais tinham lá? Então você veja o tamanho da proporção que foi essa tragédia, né? E o quanto as pessoas precisavam realmente dar respostas, porque se não tivesse essa união que teve, eu tenho certeza que nós teríamos muitas mortes, não só de pessoas, mas também de animais. Mas morreram animais, né, presidente? Dá para calcular mais ou menos? Não, nós temos, né, alguns dados. Uma estimativa? Principalmente animais de produção. Né, nós temos que falar também não só dos pequenos animais, mas animais de produção. Claro. Né, que realmente tem granjas aí que perderam todos os animais, né? A questão da avicultura, né? Porque faltou ração, né? E muitas das granjas tomaram a decisão de matar todas as aves, né? Granjas de suínos, né? Também os nossos colegas que tinham aras com cavalos, teve uma grande perda de genética aqui no Rio Grande do Sul, com a perda de cavalos, né, de raças que perderam durante a crise que aconteceu. Então nós tivemos um grande prejuízo, né, e que sirva, né, vamos dizer assim, de preparativo se acontecer novamente. Socorro animal na maior tragédia climática do Brasil, inundações do Rio Grande do Sul, é estudo de caso que o presidente Mauro Moreira, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, vai levar até Portugal no próximo dia 24 de maio. Desejo para o senhor um bom evento, que colham boas experiências lá a partir do que o senhor vai levar e que a gente esteja mais preparado no futuro. Obrigado pelo espaço. Tenho a certeza que nós estaremos representando não só os médicos veterinários do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil, né, com esse grande encontro que nós teremos lá em Lisboa e que possamos trazer boas notícias de lá e um planejamento aqui para o nosso país também. Muito obrigado, presidente. Uma boa noite. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o turismo de inverno aqui no estado. A expectativa é de mais de 1.200.000 desembarques nos aeroportos gaúchos durante a temporada mais fria do ano. Uma campanha já foi lançada essa semana e quer ampliar a visibilidade dos destinos turísticos em diferentes regiões do estado, mostrando que o inverno gaúcho vai muito além da serra. O intervalo é bem rápido, eu espero vocês.
Estamos de volta com o RS em Movimento aqui pela Rede RS, a primeira emissora de jornalismo em canal aberto do Grupo Vox Brasil. Olha, ainda faltam 37 dias para o inverno, infelizmente. Infelizmente, da minha parte, 37 dias a gente já está com esse frio aí, mas o Canevera logo vai trazer, o Lucas Canevera vai trazer direto do Estúdio Tempo mais detalhes do frio que vai chegar forte agora de novo no próximo domingo, junto com chuva e mais ondas de frio durante a semana que vem. Mas eu estou adiantando para você, hein? Antes do Estúdio Tempo, estou dando essa manchete. Vem frio, Irineu Guarnier Filho, seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Renato, que venha o frio. Tu gosta de frio, né? Eu gosto de frio. Irineu gosta de frio, eu detesto. Eu sofro muito no verão, sofro muito. Eu sofro muito no outono, no inverno e um pedacinho da primavera. Quando a primavera começa a ficar mais quente, eu gosto. Eu também, obviamente, 40 graus ninguém quer, né? Mas assim, na verdade, aquela primavera mais quentinha, assim, né? Essa estação os primeiros dias do outono. Que a gente está vivendo agora, para mim, é a melhor estação do ano. Os primeiros outono, dias, né? Os primeiros dias. Essa semana já não gostei. Irineu, informação importante que a gente precisa falar, porque ontem nós comentamos aqui do fechamento do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, né, que é o maior zoológico do Rio Grande do Sul, por cautela, né, que para fazer investigações sobre possíveis causas das mortes de 15 cisnes, por provavelmente uma síndrome respiratória nervosa. Foi feito um teste, né? E hoje foi divulgado pelo governo do estado que o teste descartou a influenza aviária, que é a gripe aviária, o ano passado deixou todo mundo de cabelo em pé, né, Irineu? Paralisou as exportações gaúchas e é realmente uma doença assim, muito temida no mercado internacional. Contagiosa. Né? Então ela realmente fecha tudo quando se trata de gripe aviária. Que bom! Que boa notícia que nós recebemos hoje, que não era gripe aviária. Mesmo que fosse, se ela ficasse circunscrita aos animais, aos cisnes do Parque Zoológico, não haveria problema, porque são aves silvestres, não são aves comerciais. O problema seria se tivesse ocorrido numa granja comercial, que exporta, abate, enfim, né? Se ficasse só entre as aves silvestres, não haveria problema. Então, mas desta forma ficou melhor ainda, mais segurança, mais garantia. Por quê? Porque um desses animais, uma ave qualquer migratória que passe pelo jardim zoológico, se contamine com aqueles animais, ela pode carregar o vírus para uma criação comercial. E aí realmente seria um grande problema para o Brasil. Até porque, né, Renato, com a guerra no Oriente Médio, o Brasil não perdeu, mas está tendo dificuldades de exportar carne de frango para um dos seus principais compradores, que é o Oriente Médio, aqueles países ali, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, são os grandes compradores de carne de frango do Brasil, né? O Brasil, inclusive, abate pelo aquele sistema halal, de acordo com a religião islâmica e tal. Bom, isso dificultou bastante as exportações, a circulação ali pelo Estreito de Hormuz está muito complicada, então já é um problema para a avicultura brasileira, já estão tendo de direcionar produção para outros lugares, enfim. Uma gripe aviária agora, nesse momento, seria catastrófico. Desastroso, né? Ainda bem que não aconteceu. Eu vou ler aqui rapidamente, falasse ontem, né, Irineu, aqui no programa, tu destacasse a agilidade, né, do pessoal da vigilância sanitária, dos veterinários, enfim, tanto daqui quanto de São Paulo, porque o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas já fez o teste ontem, a suspeita surgiu ontem, o zoológico foi fechado por cautela e o resultado já saiu hoje. Então, o resultado para síndrome respiratória nervosa deu negativo, descartando, portanto, a influenza aviária nas aves do zoológico de Sapucaia do Sul. Resultado liberado na tarde de hoje. Então nós estamos dando a notícia aqui quentíssima. Amanhã vai estar tudo nos jornais, né? A gente está antecipando aqui, né? A Secretaria do Meio Ambiente informa que o parque permanece fechado, prosseguimento de investigações sobre possíveis causas, porque morreram 15 cisnes. Então é preciso saber o que aconteceu. É uma medida cautelar, né? Agora tem de realmente investigar, saber o que contaminou essas aves, enfim. E o bom é a transparência, né? Trabalhar com transparência. E tem que trabalhar. Nesse mercado, sabendo o que está acontecendo. Há muitos anos, há muitas décadas, não existe mais segredo. Né? Quer dizer, qualquer foco, qualquer doença que aparece tem que ser imediatamente comunicado às autoridades sanitárias internacionais. Então, não há como hoje em dia fazer nenhum tipo de acobertamento e tal. Tem de estar completamente transparente.
Bom, vamos virar a página e saber o que o Ponto de Conexão traz nessa sexta-feira, Irineu. Então, neste domingo, dia 17, se celebra o Dia Mundial contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. E nós vamos nos antecipar aí, domingo não temos o programa Ponto de Conexão, então hoje, na sexta-feira, já vamos fazer um programa sobre o combate à homofobia. A gente sabe que com todos os avanços que aconteceram, que se registraram nas últimas décadas, enfim, desde 1990, quando a Organização Mundial da Saúde retirou da lista de doenças a homossexualidade. A partir de 1990, a Organização Mundial da Saúde disse que a homossexualidade não era doença. Isso mudou completamente a vida de milhões de pessoas que passaram, que passaram a sofrer uma perseguição um pouco menor, enfim, mas ela não acabou. A perseguição existe, ainda tem muito preconceito, né? Muito preconceito, discriminação, exclusão social, isolamento, enfim, muita perseguição ainda. Então não há muito o que comemorar, mas há que se discutir. E refletir, né? Quais são os teus convidados? Os convidados de hoje são o Dani Moretson, que é vereador, né, do PSDB, secretário adjunto também estará aqui conosco hoje, né? Ele é secretário adjunta da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Também estará conosco o Wagner Oliveira, advogado, especialista em direito homoafetivo. A Bianca Hilgert, advogada, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB-RS. E o Fábio Rosa, que é chefe da divisão do Departamento de Diversidade e Inclusão da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Muito bem, bom programa para fechar a semana, Ponto de Conexão, 9 da noite. Obrigado, Irineu. Obrigado, Renato. Até logo mais com o Ponto de Conexão. O Festival Fronteiras, que já começou em Porto Alegre, reúne debates sobre comportamento, cultura e sociedade contemporânea, propondo reflexões sobre os desafios do nosso tempo. A abertura oficial foi nesta quinta-feira à noite, com um show de luzes na Praça da Matriz, mesmo lugar onde o festival acontece nesta sexta-feira e também no sábado. Mais de 50 pensadores nacionais e internacionais participam em 10 palcos no entorno da praça, com palestrantes e performances artísticas. Falando em Festival Fronteiras, um dos painéis mais aguardados trouxe ao centro do debate a força, a trajetória e a representatividade feminina a partir de experiência de 3 personalidades. Os detalhes você confere agora na tela. O painel A Voz das Mulheres reuniu 3 nomes marcantes da comunicação e da cultura gaúcha. Tânia Carvalho, Kátia Suman e Madiele Machado compartilharam suas histórias, lutas e conquistas. O painel abordou os desafios enfrentados pelas mulheres ao longo da história, os espaços de fala e o protagonismo feminino na sociedade. Assim como a gente teve avanços, a gente infelizmente acaba tendo retrocessos. E o importante de tudo isso é a gente não parar, a gente seguir em frente e acreditar, né, que nós temos o nosso espaço e que é possível a gente ocupar um espaço, o nosso espaço, e que isso não se traduz, né, numa luta de mulheres contra homens, né? Mas na verdade a gente precisa justamente dessa parceria dos homens para a gente enfrentar todas as adversidades que a gente está tendo, né, nessa questão dos nossos espaços, né, do nosso reconhecimento, porque toda vez que a gente tem desigualdade, a gente vai ter uma violência. Com histórias construídas em diferentes áreas, as painelistas compartilharam experiências pessoais e profissionais, além de trazerem reflexões sobre igualdade, representatividade e a importância de ocupar espaços de decisão e visibilidade. Tenho muito orgulho de dizer que eu mudei um pouco esse comportamento das mulheres na televisão ou no rádio. Então, eu acho que é muito legal a gente revolucionar as coisas e cabe a nós. Os homens, às vezes, têm medo, não têm coragem. Não estou chamando de covardes, hein, gurias? Não é isso. Mas, assim, tem um pouco de medo de modificar algumas coisas, né? E eu acho que nós somos mais sem medo, mais corajosas. E vamos em frente. O encontro reforçou a proposta do Festival Fronteiras de promover conversas necessárias sobre o presente e o futuro da sociedade, a partir de diferentes perspectivas e experiências humanas. Eu acho que chegou
a hora, finalmente, das mulheres terem voz, né? Então, são séculos e séculos de opressão. Então, a gente está vendo, eu vejo a geração da minha filha, não vai passar pelo que eu passei, porque é uma estrutura, né? Mas eu acho que isso finalmente está mudando. Quer dizer, teve tanta coisa que já aconteceu para a gente chegar nesse momento, mas ainda estamos muito longe, né? O Brasil é campeão em feminicídios, eu acho que é isso. Depois a Madi vai nos confirmar a informação. Mas a mensagem é essa: avante a luta e vamos em frente, porque a gente vive mais. O Rio Grande do Sul quer transformar o inverno de 2026 em uma das maiores temporadas turísticas dos últimos anos. A expectativa de mais de 1.200.000 desembarques nos aeroportos gaúchos. Nessa semana foi lançada a campanha Viva o Inverno Gaúcho, que pretende ampliar a visibilidade de outros destinos em diferentes regiões do estado, além da tradicional Serra Gaúcha, valorizando atrativos culturais, históricos, naturais e também gastronômicos. Para falar sobre essa expectativa de movimentação do turismo para a temporada, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rede RS a conselheira da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Estado, Rita Vasconcelos. Rita, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite de estar aqui falando um pouquinho do nosso estado. Independente do governo do estado ter lançado essa campanha, vocês, agentes de viagens, estão otimistas em relação ao inverno gaúcho desse ano? Sim, porque assim, nós tivemos um problema gravíssimo, né, que foi as enchentes, e com isso, basicamente o pior problema foi o fechamento do aeroporto. Certo, com o fechamento do aeroporto, o destino Rio Grande do Sul, ele ficou assim, sem ser lembrado pelos viajantes. Então, nós caímos, assim, lá para o final da fila, vamos assim dizer. Que pena, né? Então, uma pena. Então, em março do ano passado, já se percebeu essa situação, ninguém se falava em vir para o Rio Grande do Sul. Então, foram feitas campanhas no inverno do ano passado, e este ano a ideia da campanha é justamente lembrar que o inverno não é só julho, ele vai de maio até outubro, que é as temperaturas agradáveis, a nossa culinária. Então, tem uma série de atrativos que faz com que o turista queira visitar o nosso estado. Então, assim, nós estamos preocupados em treinar cada vez mais os agentes de viagem, até mesmo, a gente fala, brincando, o pessoal está aqui no Rio Grande do Sul e muitas vezes não conhece o seu estado. Então, para a gente vender bem, a gente precisa conhecer. É verdade, é verdade. Tem o turismo interno forte também, né? As pessoas precisam conhecer também o seu próprio estado. Agora, existe essa curiosidade, existe esse movimento natural, né? De gente que vem de todos os estados do Rio Grande do Sul. Tu tens ideia qual é o estado que mais visita o Rio Grande do Sul? Tenho. Geralmente a região nordeste do país. O Nordeste são mesmo. Os que mais visitam o Rio Grande do Sul. Essa é a maior demanda. Tanto é que são feitas ações, essas ações compreendem as grandes feiras, né? Nós temos inclusive a nossa feira, que é a Baviespo, que esse ano é em São Paulo. Então nós já temos programado um stand de grande perfil do Rio Grande do Sul para justamente atender esses agentes de viagem que vão estar na feira e positivamente conhecendo um pouquinho. Então, eles aproveitam esse espaço para mostrar que o Rio Grande do Sul não é só a Serra Gaúcha, porque nós temos muito mais para mostrar. Que é um dos motes da campanha do governo do estado, né? A gente tem o vídeo institucional da campanha do governo do estado para a gente ilustrar aqui. Vamos rodar? Pode ser? Na tela, então. Vem viver o inverno gaúcho. Tem algo a mais no frio. O tempo parece andar com calma. A emoção provoca arrepio. E o gelo aquece a alma. É tão lindo de ver por onde quer que ande. Vem viver o inverno do Rio Grande. Roteiros cheios de sabor ficam pra sempre na memória. E a neve com mais calor vai entrar pra sua história. Então vem viver o inverno gaúcho. Vem viver o inverno gaúcho. Viva o inverno sem igual. Viva o inverno gaúcho. Governo do Rio Grande do Sul.
Olha, tá bem representado o Rio Grande do Sul ali, né? Aparece a Sim. Serra Gaúcha, aparece Gramado, mas não é só isso, né? Não é só isso. É que fica difícil, né? De atingir todos os municípios. Claro. Nós gostaríamos de ter um vídeo maior ainda para poder atingir todos os municípios. Mas ele cabe já como um canal de comunicação. E nós temos que ver assim, nós nunca tivemos um investimento tão grande no turismo no nosso estado. Eu sempre agradeço que cada vez mais eles estão entendendo o turismo como uma economia. E essa economia ela vai gerar negócio para aquele pequeno empresário, aquele restaurante de estrada, um grande restaurante, os hotéis. Então, assim, faz toda a economia gerar em torno do turismo. Então, a gente vê que cada vez mais, não só no Rio Grande do Sul, mas a própria Embratur, né? Eu tenho assistido palestras do Bruno, que agora é o presidente da Embratur, dessa visão cada vez maior e trazer isso nos governos para que seja visto como uma economia de cada município. Então, assim, cada vez mais caminhar junto, o institucional com o comercial. Porque não adianta a gente ter um destino bacana, mas não saber como chegar, não saber quais são os hotéis, quais são os voos que tem. Então, o comercial tem que estar sempre junto. Esse faz o nosso trabalho da BAB, sempre privilegiando as agências de viagem receptivas do Estado. Muito bom, muito bom. Depois eu quero te perguntar sobre a importância da agência de viagem. Muita gente sabe, né? Mas vamos relembrar, porque hoje tem outras formas, né? De se criar, de se montar uma viagem, tem muita coisa na internet, mas é sempre bom lembrar que a agência de viagens também ela tem algumas alternativas mais seguras, mais cômodas, mais interessantes. A expectativa de crescimento, então, o ano passado, como a Rita falou, um recomeço, né? Um reinício, né? Uma retomada, e esse ano ainda tem mais um incremento, uma expectativa de crescimento de 18,7% na chegada de turistas em relação ao ano anterior. E como a gente disse, 1,2 milhão de desembarques prometidos, aí, esperados no aeroporto Salgado Filho. Rita, quando vocês vendem entre aspas, não é vender monetariamente, mas quando vocês fazem propaganda do Rio Grande do Sul para o pessoal lá de fora, você falou dos nordestinos, nessas feiras e tal, o que vocês falam? O que vocês vendem no inverno gaúcho? Olha, nessas feiras, normalmente a gente leva sempre, através da Secretaria de Turismo do Estado, diversos municípios. Então tem um pessoal de Ametista, tem um pessoal da parte de imigrantes. Então tem assim, as missões. As missões, essa parte missionária, eles, inclusive o turismo internacional busca muito. E a gente tem que estar assim, muito preparado para ver qual atrativo, qual país, por exemplo, que teria demanda para tais atrativos no nosso estado. O que eles procuram muito hoje em dia é vivenciar. O turismo mudou muito. Ninguém mais quer contemplar, eles querem ter vivências. Então, essa parte nossa de turismo de exploração, de natureza. Então, isso tem uma demanda muito maior no nosso estado. Então, a gente tem que explorar cada vez mais. Né? E a própria nossa capital, não esquecendo a nossa capital, com a nossa orla toda revitalizada. Então, nós temos os shows. Hoje em dia, um jogo de futebol importante, ele é um atrativo turístico. Porque pode ele montar vai gerar, pacote em volta dele, né? Tanto que para o interior do estado que vem para a capital, para o jogo, quanto pessoas que vêm de fora do estado. Então, isso vai gerar economia nos hotéis, vai gerar o comércio, o pequeno empresário, aquele pequenininho que está ali vendendo. Claro, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Você falou aí da natureza, eu lembrei do Taembiazinho, que apareceu ali no vídeo, né? Aparece no vídeo. É um pouco Serra Gaúcha, mas enfim, ele é um tipo de turismo um pouco mais selvagem, né? Um turismo mais de natureza mesmo, de contemplação, mas também de caminhada, enfim, de trekking. E o turismo religioso, hein? Apareceu o Cristo Protetor ali de Encantado. É uma nova vertente que o Rio Grande do Sul está explorando, né? É uma nova vertente e assim, cada vez está crescendo mais. Se nós analisarmos os tipos de turismo, o turismo religioso tem crescido a cada ano. O turismo feito só para mulheres. As mulheres, cada vez mais, elas têm independência financeira, né? Elas já não têm, os filhos já são criados e elas querem aproveitar um pouco mais da vida. Elas têm saúde, se cuidam. Então, tem muitas empresas fazendo turismo para mulheres no interior do nosso estado. Então, são viagens curtas. Nós temos uma região de vinícolas fantástica, com bons restaurantes, boas vinícolas, vinhos de qualidade. Então, dá para fazer roteiros incríveis para os próprios gaúchos.
né? Sem contar, né, que a gente pode trazer os de fora do estado ou até mesmo os internacionais. A gente também viu no vídeo ali, né, os trens, que tem alguns passeios de trens, né? Tem o Maria Fumaça, tem lá o Maria Gonçalves, Fumaça em Bento Gonçalves, que já é uma tradição. que é o mais famoso, né? E tem o dos Pampas. E agora tem o trem dos Pampas lá, que é bem moderno e bem bonito também, que é uma outra coisa que está sendo redescoberta aos poucos, né? E sabe uma coisa que eu vi este ano? Eu tive a oportunidade de participar do Carnaval de Uruguaiana. Para mim foi uma surpresa. Que é fora de época, né? Que é fora de época, justamente para não concorrer famoso do Rio de Janeiro. Claro. Né? Eu sou suspeita, porque eu sou carioca, então, né, sou já suspeita. vi pelo sotaque, temos uma carioca aqui. Só que eu me surpreendeu com a qualidade do desfile de escola de samba, o free shop que tem lá. Então, assim, é um atrativo a mais. As fronteiras, né, de maneira geral, né? De maneira geral. E lá em Uruguaiana, a questão, assim, move toda a comunidade em cima desse carnaval. Olha a economia que gera. Então, realmente, nós temos que pensar dessa forma do mais turismo. Um potencial. Rita, por que é importante a gente sempre procurar uma agência de turismo? Se hoje está tudo no Booking, no Airbnb, no hotels.com, as pessoas fazem as suas viagens praticamente sozinhas. Então é uma competição, uma concorrência muito forte, né? É uma concorrência forte, mas eu vou explicar da seguinte forma. Eu tenho uma agência de viagem, logicamente, trabalho no turismo há 46 anos, com agência de viagem. E, assim, qual é a vantagem do cliente em ter uma agência de viagem? Porque o agente de viagem, ele não vende a passagem. E muitas vezes a pessoa vai comprar no site, ela às vezes consegue comprar um bilhete de ida e volta a um local só. Aí a agência diz assim, não, mas espera aí, você quer começar na Europa por um país, sair por outro? Então, eu tenho como montar a tarifa dessa forma, eu distribuo os dias, olha, tantos dias em cada cidade, a gente vai procurar o hotel adequado para aquele passageiro e explicar toda a orientação. Se ele vai comprar um cruzeiro marítimo, os detalhes do cruzeiro, o que está incluído, o que ele vai gastar realmente. Claro. Então, tudo minucioso. Esse trabalho de consultoria, ele não encontra no site. No site ele vai comprar a passagem, ele vai ver lá a documentação necessária, mas o agente de viagem, ele não é um vendedor de passagem, ele é um consultor. Cada vez mais ele vai se consolidando como um consultor, um orientador na viagem, para que ela se torne mais produtiva e dessa forma acaba ficando mais econômica. É verdade. Porque ela vai adequar de acordo com o perfil do cliente, com o que ele realmente quer ver e com a parte financeira dele. Então, eu digo isto, eu estou no mercado há 46 anos. Então, por que eu estou no mercado? Porque existem clientes que acreditam nesse trabalho e realmente usufruem desse trabalho. Sabes que eu sou, Rita, um rato de internet. Então, assim, eu faço pesquisa para tudo. E eu obviamente, já pesquisei muito passagem de avião, né? Mas aí chega na hora, a agência sempre bate o valor que a gente encontra ali. Porque ela tem uma ligação direta, às vezes, com as empresas, operadoras. Não é só a ligação direta, é a forma de distribuir. Também. É a forma de distribuir. Que você busca na internet, às vezes o cliente assim, eu olhei no Fly, não sei das contas. O Fly não vende. O Sky também não vende. São atravessadores, ele vai direcionar, ele é um site de busca que vai direcionar para compra. Aí você cai lá na compra e vem um voo que troca de avião em São Paulo. Aí a pessoa não percebeu que ela vai descer em Congonhas com mala, dinheiro, cartão de crédito e atravessar para ir para o outro aeroporto embarcar. E às vezes com tempo apertado para isso. É verdade. E a gente orienta assim, não só a documentação, a questão de seguro de viagem, que é importante. Importantíssimo. Cliente meu não embarca sem ter seguro de viagem. Detalhes que a gente pode esquecer, às vezes, fazendo a viagem sozinho, montando a viagem sozinho. Então, são detalhes, é a documentação do menor. E tem outra coisa, sempre tem alguém na viagem que conhece o destino, né? Que já foi lá naquela cidade, já foi no país e pode dar o testemunho, né? Sim, a gente sempre mostra experiência. Claro que eu gostaria de conhecer o mundo todo, mas conheço bastante lugares e temos essa vivência de trocas também. Isso aí. Um fato importante. Estava nas minhas férias, final de ano, um cliente ligou desesperado que estava chegando em viagem e esqueceu a carteira de motorista. Olha só. Mas eu não posso com a virtual?
Tem que ser original. Tem que ser. E agora, como é que eu faço? Vai estragar toda a viagem. Eu digo, me dá 2 minutos. Aí parei, e eu de férias, parei para pensar, digo assim, já sei. Eu tenho um cliente que embarca daqui 2 dias, ela só vai pegar no dia tal, assim. Liguei para o meu cliente, disse, olha, preciso de um favor, você levaria um documento para o meu cliente? Conseguiu fazer. Claro, você faria isso por mim? Eu digo, lógico. Ele levou a carteira de motorista, a minha passageira foi no hotel que ele estava, deu tudo certo. Que sorte, que bom. Deu que sorte. Legal, que legal. Então a gente está sempre buscando. Mas isso só é possível com a agência mesmo, né? Um site não vai fazer isso pela gente. Não vai. Rita, quero agradecer muito a participação conosco aqui. Campanha Viva o Inverno Gaúcho. A BAV é uma campanha do governo, mas a BAV obviamente está apoiando e interessadíssima nisso também, nesse potencial turístico para esse inverno. Muito obrigado pela participação conosco e bons negócios para o inverno. Obrigada, eu agradeço também o convite. Rita Vasconcelos é conselheira da Associação Brasileira de Agências de Viagem no Estado, falando aqui no nosso RS em Movimento. A gente já volta, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento. E agora é hora de futebol. Anunciei antes do intervalo que viria o carisma, o talento, a beleza de Rogério Amaral. Mas o mais importante é a análise de Rogério Amaral. Hoje, né? Mais importante hoje no programa. O que vocês estão querendo com tudo isso? Rogério Amaral, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato Martins, muito obrigado. Hoje tem muita informação. É que é sextou hoje. Agora que eu olhei para ti, tu tá sem gravata. Sem gravata. Por isso que veio tudo isso. Friozinho. Carisma e não sei mais o que. Isso aí. O amor está no ar. Grêmio e Confiança. Goleada? 3-0, Grêmio e Confiança. Alguns consideram que 3-0, 3 gols de diferença possa ser muito goleada. Isso no futebol. Para mim, goleada Quando é a partir... que é goleada? Para mim, a partir de 4 gols de diferença é uma goleada. Concordo contigo. 3-0 é um placar, bom placar, né? 3-1 é um placar clássico, se fala, tal, mas essa é coisa que... O que interessa, importante para o Grêmio, é que o Grêmio venceu o Confiança nas 2 partidas, tanto na Arena por 2-0, quanto lá em Sergipe por 3-0, no agregado 5 gols feitos, nenhum tomado. Mas o Confiança lá é série, nem tem série, não sei o quê. Ok, mas numa competição dessas como é a Copa do Brasil, e você pode olhar as Copas nas ligas principais que tem pelo mundo, na Europa especialmente, e você vai ver muitos times grandes aí sendo surpreendidos. Aliás, como aconteceu, né? E a gente vai ver daqui a pouco, né, com times grandes nossos aqui nessa rodada da Copa do Brasil. Mas vamos falar de Grêmio, né? Vamos lá, vamos ver como é que foi o jogo na voz do Giovanni de Oliveira, na tela. O Grêmio está nas 8º de final da Copa do Brasil. Foi de pênalti que Braithwaite abriu o placar para o tricolor contra o Confiança no Sergipe. Mas o dinamarquês queria mais. E quando o William cruzou, ele não desperdiçou. Mais um gol do Grêmio. Com a vitória por 2-0 no primeiro jogo, o tricolor já tinha 4-0 no agregado e a vaga encaminhada. Mas ainda dava tempo para mais, e o William, também de pênalti, fez o 3-0 e encerrou a noite tranquila para o Grêmio. Fizemos o que tinha que ser feito, era vencer o jogo. A gente já tinha uma vantagem, mas nós viemos para cá também para não só para jogar pela vantagem, mas sim para também construir um resultado aqui e sair daqui com a vitória. Eu fico feliz por ter feito o gol, por ter dado o passe também, mas acho que o mais importante de tudo foi a classificação. Isso é importante, é um objetivo para nós, foi um bom jogo e agora podemos pensar no próximo jogo. Braithwaite feliz ali. Todo jogador, quando o Braithwaite voltou agora alguns jogos atrás, até houve algumas críticas, mas tem que se considerar que um jogador que fica parado por uma lesão séria, como foi a dele, há muito tempo, até readquirir todo o ritmo. A gente, muitas vezes, quando sai de férias e volta, quando são férias de 30 dias, normalmente, você tem que reenquadrar um pouco, não é? Então, para o jogador é mais ainda. Aquela adaptação que é necessária. Claro, então agora
Ele mostrou que está e sem dúvida alguma que é bom para o Grêmio. E aí eu vi hoje alguns comentários assim, mas foi 3-0 com 2 gols de pênalti. Sim, mas pênalti porque o Grêmio chegou na área do adversário. Claro. Senão não teria acontecido E os foram pênaltis. pênaltis bem marcados, né? Não, Rogério? todos eles, sim. Não teve nada duvidoso. A primeira foi falta no Amus dentro da área e o segundo foi mão do jogador do Confiança também. Não, tranquilo. E importante que eu vejo é que o Grêmio está classificado enquanto outros grandes foram surpreendidos aí por times menores e o Grêmio mostra algumas virtudes, mesmo que tenha poupado jogadores, como foi o caso de ontem, né? Não jogou o Carlos Vinícius, que é o centroavante titular, jogou o Braithwaite. Então agora... E mudou o sistema tático, antes nós falamos sobre isso, né? E mesmo assim se desempenhou bem o Grêmio com o sistema de 2 zagueiros e não com de 3 zagueiros. E acredito que no jogo contra o Bahia no domingo, o técnico Luiz Castro vai escalar esse sistema com 2 zagueiros e não com 3 zagueiros. Mesmo que ele tenha chamado já que o Kahneman, né? Mas o Kahneman foi expulso na Copa do Brasil, mas tem lesão do Balbuena e também o próprio Gustavo Martins, que saiu ao final do primeiro tempo, substituído pelo próprio Balbuena. O Gustavo Martins está recuperado, mas a gente sabe, são poucos dias de um jogo para o outro, né? Gustavo Martins se lesionou ontem e tem o jogo contra o Bahia no domingo. É por preocupante. Hein? Preocupante para o Grêmio? Sim, por isso que o técnico Luiz Castro, a comissão técnica, pediu mais um zagueiro e viajou para a Bahia para se encontrar com a delegação, o jovem Luiz Eduardo, né? Mas é um jogador, é jovem, é do sub-20, mas é um jogador já de seleção da categoria, é o capitão da equipe sub-20, já atuou no profissional, inclusive, e é um bom zagueiro, o menino Luiz Eduardo. Eu não sei se isso é obra do Luiz Castro, mas já saíram ontem mesmo, depois do jogo, pegaram um avião para Salvador, chegaram em Salvador, devem ter descansado um pouco de manhã. E já treinaram. De tarde já treinou. Amanhã vai ter treino. Porque não tem tempo, né? Hoje foi um treino para os que jogaram regenerativo, para os outros um treino mais forte, e amanhã você já faz um treino de preparação tática para o jogo, né? Já mirando o adversário, como é que joga o adversário, então é um treino muito mais tático do que um treinamento físico. Bom, 5-0, aí sim, no agregado, aí sim uma goleada. Aí é uma goleada. Uma última pergunta para a gente falar de Copa do Brasil, os gaúchos na Copa do Brasil. O Kahneman não está meio Alan Patrick do Grêmio, hein? O Kahneman, ele já está encerrando, encaminhando eu não sei se o fim de ciclo... Fim de 2027. Não, sim, porque houve uma renovação. Contrato. Isso foi algo muito discutido, inclusive, porque o contrato do Kahneman vinha sendo renovado anualmente, até porque ele foi paciente de 2 lesões com intervenções cirúrgicas, inclusive, que não são comuns para jogadores na articulação do fêmur, isso não é comum né, para jogador de futebol. Ele teve muita dificuldade nessas recuperações, enfim, era contrato renovado anualmente. E aí, o ano passado, surpreendentemente, o contrato dele foi renovado por 2 anos. 2 anos. 2 anos. Então é até final do ano que vem. Isso, final de 2027. 27. Então... A questão é a seguinte, encerra-se o ciclo do Kahneman no Grêmio, parece que está acontecendo isso. Talvez não seja o encerramento da carreira dele ainda. Muito bem, e agora nós temos então 3 gaúchos nas oitavas de final da Copa do Brasil e a gente vai ver esse quadro. É a grande notícia, né? É a grande notícia, a gente vai ver aqui na reportagem do Thales Aliardi algumas curiosidades. Vamos lá, na tela. As oitavas de final da Copa do Brasil terão 3 times gaúchos. Nesta semana, Inter, Juventude e Grêmio garantiram as suas vagas. Em 38 edições da competição, esta é apenas a 5ª vez que o estado consegue ter 3 representantes nas oitavas de final. Sempre a dupla Grenal e o Juventude. E todas as vezes que isso aconteceu, um gaúcho foi finalista. Em 2020, o tricolor perdeu o título para o Palmeiras. Em 2019, o Inter foi vice na disputa com o Atlético Paranaense. Em 2016, o Grêmio foi campeão. E em 1999, o Juventude comemorou o título. No dia 26, a CBF vai sortear os confrontos das oitavas e os gaúchos saberão seus próximos adversários na luta pelo título. Pode dar até Grenal.
Pode, já agora nessa fase. Como pode dar Inter e Juventude e também Grêmio e Juventude, porque agora os 16 estão aí, como a gente diz, no mesmo pote. Exatamente. Né? Que não é um pote. Né? Sim, mas um pote virtual. Então, exatamente. Imaginário. E é melhor que dê agora. Né? A gente tem a tela aí dos classificados, é isso? Isso. Não, eu ia fazer uma brincadeira, melhor que dê o Grenal agora, porque depois a gente não sabe se Grêmio ou Inter passa, bom, né? Não, aí claro. não dá mesmo. Não, o ideal é que a gente chegue nas semifinais, que são 4 times disputando com os 3 gaúchos. Bom, mas isso aí é tu o tá que a gente muito. gostaria. Aí tu tá querendo muito. Porque aí para ter a possibilidade de uma final. Vamos ver mas quem é que ficou classificado. difícil. Vamos ver quem é que ficou classificado aí, então. Então, os 3 gaúchos, né? Grêmio, Juventude Internacional. O Vitória, que eliminou quem? O Vitória da Bahia, que eliminou? Sim. O Flamengo. O Flamengo. Eliminou o Flamengo. Vitória eliminou o Flamengo. Loucura. Cruzeiro de Belo Horizonte, o Fluminense, o Santos, o Remo, que eliminou o Bahia. O Remo, que eliminou o Bahia. Olha só. O Vasco da Gama, o Palmeiras. O Atlético Mineiro, que estava até o último instante sendo eliminado pelo Ceará, conseguiu um gol que levou à igualdade, né, de saldo de gols e aí para as penalidades e ganhou nos pênaltis. E aí, Fortaleza, o Atlético Paranaense, a Chapecoense, olha o futebol, rapaz, Chapecoense. O Botafogo havia, agora uma semana atrás, eu acho, um pouco mais, feito uma goleada em cima da Chapecoense. E aí a Chapecoense eliminou o Botafogo. Corinthians e o Mirassol. E o Mirassol. Então são esses aí. Olhando aí para o nosso telão, Renato. O que é bom de pegar aí, Rogério? O que Grêmio, Inter, Juventude poderiam pegar? Se não tem cruzamento, se não tiver cruzamento de gaúcho. Mas se achava que seria legal enfrentar o Vitória e o Flamengo foi lá e perdeu. Legal a Chapecoense, né? Que o Internacional Mirassol, venceu dentro do Beira. Tão bem, aí o Mirassol está classificado. Agora, não tem te diria assim, não tem. Claro que você, a priori, vamos dizer assim, pegar o clube do Remo, que é o mais fraco. Sim. Porque o Mirassol, mesmo que estivesse, e nessa zona, está na zona de rebaixamento agora no Campeonato Brasileiro, o ano passado foi um dos primeiros colocados. Então, a Chapecoense poderia ser. Não tem. Agora é complicado. Não tem, eu diria assim, favoritismo. Tinha um Flamengo, talvez o Palmeiras continue sendo aí o grande favorito e o time a não se enfrentar agora. Muito bem. Sorteio então dia 26 e os jogos voltam em agosto. Voltam a acontecer depois da Copa do Mundo, a parada da Copa, e volta lá em agosto. Na Copa do Brasil feminina, Rogério, o que deu? A Copa Brasil, nós temos aí os resultados. Vai ter Grenal. Sim, o Grenal agora e é partida única. É partida única. Não está na tela aí o... Tem na tela? Tem a tela? Na tela do feminino? Não temos a tela. Não temos? Não temos então, a tela. Não temos. São 32 times, não cabem na tela. Terceira fase. A terceira. Tem o Grenal e é jogo único, né? E é jogo único. Ao contrário da Copa do Brasil masculina, que é ida e volta, a feminina é jogo único. Só um jogo. Então, é só um Grenal. Muito bem. Terceira fase, 32 times. Vamos para a Série A, aí essa tem tela. Vamos projetar Inter e Vasco, senão a gente perde aqui o nosso cronômetro. Sábado, 6h30 da tarde, Inter e Vasco, no Beira-Rio. Inter e Vasco. Vamos botar na tela aqui, gente? Eu e o Rogério vai amanhã 18h30. O torcedor colorado tem duas motivações aí. A principal, primeira, evidentemente, que é o time. E a segunda é vencer o treinador do Vasco, né? Não é vencer o Vasco, é vencer o treinador do Vasco. Que é o famoso... Renato Portaluppi. O Portaluppi, tá. O Renato deu um lapso de memória. Renato, tá bem. E domingo de tarde o Grêmio enfrentando, então, o Bahia lá em Salvador. Né? O Bahia que vem numa pressão muito grande. Mas antes do Grêmio, por que o Grêmio Inter está pedindo para ir todo mundo de branco? Bota na tela aí. Tem esse chamamento aí pro branco, né?
Dá pra gente botar na tela aí? Olha aí, ó. Amanhã venha de branco, faça parte do nosso movimento. Por que, Giovanni? Giovanni, me socorre, por favor. É o lançamento da camisa, aquela que nós mostramos em primeira mão. É o primeiro jogo oficial da camisa do Mundial de Clubes. Branca, com as listras douradas e tal. Aquela camisa que a gente mostrou em primeira mão aqui. Sim, mas com o Alejandro. Tudo bem que vai ser o jogo, mas eles já apresentaram essa camisa. Sim. Entraram... Né, mas eu acho que é um marketing bom, venho de branco é interessante, é interessante, sim. Claro que nem todo mundo vai poder comprar uma camiseta de R$500. Porque agora faz 20 anos, está fazendo 20 anos do título, né, que foi em 2006. Exatamente. É por isso, então todas as promoções. Mas o que eu digo é que os jogadores já tinham apresentado essa camisa. Eu lembro um jogo no Beira-Rio, que as imagens dos jogadores chegando no acesso para o vestiário já era com a camisa com as listas douradas, e falamos a respeito disso. Muito bem. Bahia e Grêmio, já falaste, né? No domingo às 4h, e o Grêmio ainda não ganhou fora de casa, né? No Brasileirão. Não. Sim. Não ganhou fora de casa no Brasileiro. Sim, mas na Sul-Americana... Não. Nós estamos falando de brasileiro agora, né? E na Copa do Brasil também. Brasileiro. Sim, mas vem cá. É assim, ó. O Grêmio não ganha fora de casa. Não foi. A última vez que foi ganhou, manchete sensacionalista. A última vez que foi no Campeonato Gaúcho contra o Guarani, já são não sei quantos jogos. Aí o Grêmio ganhou. Aí não. Aí muda a regra. Muda, né? Os editores do esporte mudam a regra. Vamos lá. Série B. Juventude, tem tela aí pra gente lembrar do Atlético. Agora o Atlético jogou com o Inter, né? Agora vai jogar com o Juventude às 4h. Jogou por causa da Copa do Brasil, agora vai jogar no Brasileiro, o Atlético. O Atlético foi eliminado pelo Internacional, né? Agora pega o Juventude. Na Arena Sicredi. Muito bem. É isso, Rogério. É isso e mais um pouco ainda, né? E deu, né? E bom fim de semana, sextou, né? Vamos assistir os jogos, friozinho, chuva, né? Não, eu acho que amanhã não tem. Amanhã o dia tá bom, amanhã bonito. Amanhã é friozinho, vai dar para ir no jogo do Inter. A chuva está prevista para domingo. Domingo o jogo não é aqui. Quer dizer, eu estou me metendo aí na Seara, né? Rogério Canevé. No campo do Rogério Canevé. do Lucas Canevé. Tá saindo de férias, eu acho que... mas você já tem substituto? Não, senão eu ia te indicar também para fazer o nosso Estúdio do Tempo. Eu sei. Ana Luísa Soares vem aí direto do Estúdio do Tempo. Rogério, obrigado, um grande abraço. Obrigado. E até segunda. Boa sexta. Boa sexta-feira. Uma última informação. As aulas da Rede Municipal de Canoas devem ser retomadas na segunda-feira. Os professores municipais decidiram hoje por encerrar a greve mantida, iniciada em 22 de abril. Uma das principais reivindicações era a reposição salarial e a nomeação de concursados. Em publicação nas redes sociais, o Sindicato dos Professores de Canoas afirma que a partir de segunda-feira inicia uma nova etapa em defesa das reivindicações ainda não atendidas pelo Executivo. E o RS em Movimento fica por aqui. 9h tem um ponto de conexão com Irineu Guarnier Filho. Lembrando que você sempre nos assiste com todos os programas ao vivo e aqueles já exibidos lá no nosso canal do YouTube. Basta procurar por Canal Rede RS. Você se inscreve, ativa as notificações e assiste a gente lá no YouTube. Sorte, saúde e sucesso. Eu espero vocês amanhã. Não, amanhã não. Amanhã eu tô de folga. Segunda-feira, né, Rogério? E amanhã vai estar muito frio também. Então, segunda-feira, o tio volta segunda-feira, 6h30 aqui na tela da Rede RS. Muito obrigado pela audiência. Valorizem quem valoriza vocês. Um bom fim de semana. Até segunda-feira.